Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos mais uma manhã nos alimentando da palavra de Deus na Lexio Divina, leitura orante da Bíblia. Hoje, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, 7ª semana do tempo comum. Nós hoje comemoramos também o dia de São Pedro Damião. Isso, ele foi bispo, doutor da igreja, cardeal. Ele que perdeu os pais muito jovem, ainda criança, foi criado com seu irmão e toda a sua vida foi pautada pelo sacrifício, pela oração, pela entrega. Um homem de Deus, um homem de penitência, um homem de oração. E, em certo momento, já entrando para um mosteiro, diante das realidades que vivia ali, que enfrentava, diante de muitas coisas que não estavam certas, por obediência à palavra de Deus e docilidade à ação do Espírito Santo, provocou naquele ambiente uma grande renovação espiritual. Pensamos também a São Pedro Damião, que nós sejamos dóceis ao Espírito Santo, ao ponto de transformar a realidade onde vivemos. Convido você, meu irmão, minha irmã, a apertar aí o sininho de notificação, deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já é inscrito? Divulgue para as pessoas do seu grupo de oração, da sua comunidade, seus familiares, o WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam experimentar as maravilhas da palavra de Deus. Como diz o Salmo, tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Abre comigo aí o livro de Marcos, no capítulo 9, do versículos 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O jovem epilético. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão. Os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma. Range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo, à água, para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem, socorra a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e levou e levantou. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular:
Por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: essa espécie de demônio não se pode expulsar, senão pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ora, meu irmão, vamos agora mergulhar nesta palavra de Deus. Nós vemos aqui um episódio em que os discípulos estavam discutindo ali com os fariseus, com a multidão, e Jesus então se aproxima, a multidão percebe o aproximar de Jesus, e Jesus pergunta: o que estáis discutindo? E aí um homem se aproxima e fala: olha, eu trouxe o meu filho que sofre, que padece com um demônio há muitos anos, e os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo, não conseguiram libertá-lo, não conseguiram curá-lo. E Jesus então vira para os seus discípulos e fala assim, versículo 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Jesus olha para os seus que acompanhavam, que caminhavam com Jesus, e fala para eles: vocês são homens incrédulos, vocês não acreditam, vocês não têm fé. Até porque em outras passagens o próprio Cristo disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direita a este monte, transporta-te daqui para ali e ele lá. Em outra passagem a Bíblia fala: tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E aqueles homens não conseguiram realizar a graça na vida daquele jovem porque não creram que eram capazes, que era possível. Não creram que através deles, pela autoridade do Cristo que eles caminhavam com ele, pelo poder do Espírito Santo que estava em Cristo, mas que Jesus Cristo já havia enviado aqueles homens para realizar sinais e prodígios, quando ele envia os 72 e depois os 12. Aqueles homens não acreditaram que era possível, que era capaz. Jesus então chama aquele pai, chama o filho, e engraçado aqui no versículo 20, eles o trouxeram, e assim que o menino avistou Jesus, o Espírito o agitou fortemente. Meu irmão, minha irmã, a libertação daquele jovem começa a partir do momento que ele é apresentado a Jesus, que ele se aproxima de Jesus. Naquele momento acontece a libertação, a graça começa a acontecer. Mas aí Jesus continua um diálogo com o pai do menino, e no versículo 23 diz assim, 22, se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós. O homem fala: se o Senhor pode. E é claro que aquele homem já tinha ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus já tinha chegado até aquele homem. E essa indagação não era uma ofensa, mas sim uma demonstração de fé. Se pode, Jesus, porque eu sei que pode, porque eu já ouvi falar dos milagres que o Senhor realizou. Ajuda-nos, compadece-te de nós. Ora, meu irmão, minha irmã, o primeiro ponto para a graça de Deus acontecer é a compaixão. O Senhor não consegue ver o sofrimento alheio. O Senhor não consegue ver o desespero, a tristeza, o sofrimento do outro. E aí Jesus, ele diz assim: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crer. Jesus não fala que tudo é possível a ele, que é Deus. Jesus não fala que tudo é possível aos seus discípulos que são seguidores de Jesus. Jesus não fala tudo é possível ao Papa, tudo é possível ao bispo, ao padre, ao carismático mais ungido, não. Ele fala tudo é possível ao que crê. Meu irmão, a medida da graça de Deus, a medida da manifestação de Deus na vida das pessoas é a fé. E aí aquele homem vira para o Senhor: Senhor, eu creio, mas venha auxiliar a minha fraqueza de fé. Ou seja, ele admite que ele crê, mas ele não creu tanto o suficiente para a graça de Deus acontecer na vida dele. E Jesus então intervém. E Jesus realiza o milagre na vida daquele jovem pela fé do pai daquele jovem. Ora, depois os discípulos começam a perguntar: por que esse milagre não aconteceu? Por que não fomos capazes de realizar a cura na vida desse jovem?
E aí Jesus em particular diz para eles: essa espécie de demônio não pode ser expulso senão pela oração. Em Mateus, no capítulo 17, 21, Jesus fala ainda assim: essa espécie de demônio só pode ser expulsa por jejum e oração. E lá em Mateus 17, 20, ele fala: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para ali. Tudo é possível ao que crer. Jesus está ensinando para os seus discípulos que é necessário crer, mas é necessário também se preparar espiritualmente. É necessário orar, é necessário jejuar, é necessário ter uma vida de entrega a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ensinava para os seus discípulos que a oração e a penitência aumentam a fé. Trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para os dias atuais, a primeira coisa: nós temos sido sinal da presença de Jesus? Nós temos sido sinal da presença de Deus na vida das pessoas? Ou nós estamos simplesmente discutindo religião? Nós estamos simplesmente batendo boca? Meu irmão, bate-boca não leva ninguém a lugar nenhum. Santo Agostinho diz: toda vez que eu ganhei um discurso, eu perdi uma alma. Meu irmão, aqueles homens não conseguiram expulsar o demônio na vida daquele jovem porque lhes faltava essa confiança, essa certeza de que Deus age através deles. De que a fé, meu irmão, é o combustível da graça. Quantas vezes nos falta a fé? Quantas vezes nós, como instrumentos de Deus, como escolhidos de Deus, eu creio que eu, Arley, sou escolhido de Deus como instrumento dele, e assim como você que está me ouvindo agora, também é um instrumento nas mãos do Senhor, foi escolhido por ele. Ora, você é batizado. E quando nós somos batizados, nós recebemos pelo batismo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo que habita em nós. E recebemos então a unção, e recebemos então um sumo sacerdotal. Em Jesus, nós somos constituídos pelo batismo reis, sacerdotes e profetas. Sobre nós recai uma autoridade de Deus, como diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. E ele começa a enumerar os milagres. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Meu irmão, duas coisas: o Senhor sempre nos envia a anunciar o Evangelho. E o Evangelho é acompanhado de sinais e prodígios para que o mundo creia em Deus. Ora, o pai do menino no diálogo com Jesus, ele fala: Senhor, se podes alguma coisa, tende compaixão de nós. Meu irmão, minha irmã, é uma coisa que toca o coração de Deus, é uma oração de humildade. É reconhecer a necessidade de Deus, da manifestação, da ação de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós somos igual ao publicano, ao pecador, né? Quantas vezes nós, o fariseu, o publicano, quantas vezes nós entramos para o nosso momento de oração e falamos: Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu oro disso, realiza a sua graça em mim porque eu mereço. Eu mereço nada, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso bater no peito igual o publicano e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas misérias, das minhas mazelas, das minhas fraquezas, assim como esse homem falou para Jesus: Senhor, tem de misericórdia de nós, compadeça-te de nós. Meu irmão, minha irmã, diante das situações da vida, nós precisamos humildemente se achegar a Jesus, crendo, confiante de que Ele pode agir em nossas vidas e pedindo a misericórdia dEle. Não sobre nossa vida só, mas sobre a vida das pessoas a quem nós amamos. Quantas vezes as pessoas à nossa volta estão sofrendo, batendo a cabeça, estão sendo oprimidas por males, pelo inimigo, por enfermidades, e nós não somos capazes de buscar a misericórdia de Deus. E aquele pai buscou de Jesus. E Jesus, meu irmão, minha irmã, diz: tudo é possível que crê. Talvez nós tenhamos desistido da graça. Talvez nós tenhamos desistido da bênção. Talvez nós tenhamos desistido das pessoas. Talvez o nosso filho está nas drogas, está entregue aos vícios. Talvez nós estamos passando por uma situação que humanamente é impossível ter solução.
e nós estamos desistindo, mas Jesus aqui fala, tudo é possível ao que crê. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, que São Paulo diz, nós não somos de perder a fé. E eu convido você a não perder a fé, a não perder, a não desanimar. Mas é importante que nós tenhamos em mente, no finalzinho do Evangelho, Jesus fala para os seus discípulos, certos tipos de males, de demônios, só se sai à força da oração. E no Evangelho de Mateus 17, 21, que é o Evangelho sinótico, ou seja, é semelhante a esse, lá fala, certos tipos de demônios só se sai por força de jejum e oração. É necessário, meu irmão, minha irmã, orar, colocar diante de Deus a nossa realidade, a nossa necessidade, não só a nossa, mas das pessoas à nossa volta. Insistir na oração, jejuar, se consagrar a Deus, para que o milagre aconteça na nossa vida. Convido você a rezar agora. Feche os seus olhos e vamos fazer o nosso momento de oração. Senhor, nós queremos nesta manhã nos consagrar a vós. Nós queremos, Senhor, nesta manhã entregar a nossa vida em Tuas mãos. E o Senhor sabe dos males que tem nos afligido, Senhor. O Senhor sabe também dos males que tem afligido este meu irmão que está me ouvindo, que está participando dessa Léxio Divina. E quantas pessoas que estão neste momento passando por momentos de dificuldade, por opressões, Senhor, por problemas de saúde, desemprego, tristeza, angústia, depressão, Senhor. Quantas pessoas que neste momento, Senhor, perderam a fé, perderam a esperança, perderam a alegria de viver. Senhor, quantas pessoas que neste momento já não têm mais sabor na sua vida, estão oprimidas pelo inimigo. E neste momento eu quero rezar, Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, a minha vida, o meu ministério, a minha caminhada em Tuas mãos. Quero lhe pedir, Jesus, que tudo aquilo que não provém de Ti em minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus familiares, caia por terra agora em Teu nome, Senhor. Transforma a minha realidade, porque a Tua palavra fala tudo é possível que crê. Então toque em mim agora. Meu irmão, se você está agora podendo participar dessa oração, então deixe Deus também agir na sua vida e fala, liberta-me, Senhor, restaura-me. Não sei o que você está vivendo, qual a realidade que você está vivendo, mas neste momento coloca a sua vida nas mãos do Senhor e toma posse dessa palavra. O homem falou para Jesus, Senhor, se queres, se pode alguma coisa, cura-nos, tem de compaixão de nós. Fala para o Senhor, Senhor, tem de compaixão de mim. Se você está rezando pela libertação da sua família, do seu filho, do seu marido, talvez da droga, da bebedeira, dos vícios, do pecado, talvez uma enfermidade física, meu irmão, Jesus está falando para você agora, meu filho, minha filha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Fala para Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Vai trazer na mente agora essa realidade que você está colocando aos pés de Jesus e fala para Ele, eu creio, Senhor. Eu creio. Meu irmão, minha irmã, uma grande forma de demonstrar a nossa fé é louvar, é agradecer. É bendizer a Deus. Eu convido você agora, adiante da situação que você apresentou a Jesus, bendizê-lo, adorá-lo, a cumprir uma ordem da palavra de Deus. No Salmo 150, versículo 5, fala assim, tudo que respira, louve ao Senhor. Então vai falando, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, porque eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que não me abandona, é um Deus que está comigo, Senhor. É um Deus que não me deixa órfão, Senhor. É um Deus que não me desampara. E a minha fé, Senhor, a minha entrega é o que te agrada. Como diz a música, o que agrada a Deus é minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez. E minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Meu irmão, que agrada a Deus, essa esperança, essa certeza cega de que Deus está conosco, de que se Deus é por nós, nada será contra nós. Convido você agora a contemplar essa palavra, a imaginar agora o rosto daquele homem conversando, dialogando com Jesus.
A imaginar aquele homem falando para Jesus: Senhor, se podes alguma coisa, tende compaixão de nós. Eu fico imaginando o coração daquele homem aflito, aquele homem que tem lutado com seus filhos. Eu não sei você, mas muitas vezes as pessoas falam: eu prefiro que aconteça comigo do que com os meus filhos. O sofrimento é grande demais. Mas diante do sofrimento, ele encontrou Jesus. Diante do sofrimento, ele encontrou aquele que tudo pode. Jesus, aquele que deu a vida por amor a mim e a você. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus olhando para aquele homem fala: tudo é possível que crê. Deixa essa palavra cair no seu coração. Tudo é possível ao que crê. E vai falando para ele: eu creio, Senhor. Eu creio, mas aumentar a minha fé. Meu irmão, bom partilhar a palavra de Deus com você. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.